Em um país onde 48% das empresas fecham suas portas por falta de planejamento, eu nem preciso dizer para vocês que o planejamento é uma das coisas mais importantes e que nós precisamos dar atenção. A maioria dos discursos que eu escuto nas empresas é que, de fato, a empresa não tem um bom planejamento ou, de fato, aquilo não está acontecendo como foi planejado. E eu preciso replicar para vocês que isso não é só uma situação da carreira da empresa. Por quê? Quem toma conta dessas empresas são pessoas. E quando eu falo na etapa de planejamento, eu preciso ampliar o meu horizonte de visão. A nossa cultura, a nossa visualização como nação brasileira, não é uma visualização de planejamento, principalmente no médio e no longo prazo. Não é uma visualização de planejar para executar, verificar e corrigir. É uma situação de imediatista, de fazer a execução. Vamos colocar para rodar, vamos fazer a execução, depois a gente verifica o que precisa ver. Então, quando eu enxergo esse grande problema que assola não só as indústrias do Brasil, mas o varejo e outras empresas, eu preciso dar um passo atrás e verificar todo o quadro. A nossa nação, o nosso povo, não aprendeu ainda a importância e a relevância de se planejar, de ter uma visão de médio e longo prazo, não uma visão de curto prazo. Porque quando eu tenho uma visão de curto prazo, uma visão imediatista, eu tenho uma visão somente de execução, de executar, de fazer. E por isso que acontece muitas vezes frustrações em carreiras, em cargos, em processos, em departamentos. Porque não se tem essa visão. Tem algo chamado ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele nasce um pouco lá nos anos de 1920, se não me falha a memória, com Walter Schwartz. Foi ele que começou a criar, lá nos Estados Unidos, tá? Algo muito parecido com o que a gente chama hoje de ciclo PDCA. Depois a gente tem a aparição de William Deming. O Deming é muito conhecido em conceitos de administração, principalmente porque ele trouxe para o Japão esses conceitos da administração. E o conceito da melhoria contínua está ligado a uma coisa chamada ciclo PDCA. Deming olhou Schwartz trabalhando, esses trabalhos de 1920, aprimorou esses trabalhos e criou o que a gente chama de ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele começa lá nos Estados Unidos. A sua criação é nos Estados Unidos, mas ele tem uma grande visibilidade, notoriedade, principalmente Deming, aqui no Japão, com a implantação no Japão. E aí eu vou te falar o porquê começou a dar certo no Japão, essa experiência de eu estar imerso nessa cultura, morando aqui, qual é a visão que eu tenho e por que eu acredito que deu tão certo. Mas antes de tudo, o que é de fato o ciclo PDCA, tá? Vou digitar aqui, ó, PDCA. Ó, planejar, deixa eu pegar uma imagem um pouquinho melhor. Planejar, executar, checar e agir. Esse é o ciclo PDCA. Eu faço um planejamento, eu executo aquilo que eu planejei, eu faço uma checagem daquilo que eu executei versus o que eu planejei, e eu faço o agir. O agir aqui é uma rota de correção. E eu vou te explicar etapa a etapa, fica muito tranquilo sobre isso, tá? Qual que é a principal diferença? E eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra isso, tá? No ciclo PDCA japonês, nós temos uma grande parcela do tempo no planejamento, depois na execução, na verificação e para agir ao encontrar as melhorias. Quando nós vamos para o cenário brasileiro, e eu preciso falar isso, não de uma forma a trazer um lado negativo ao Brasil, porque nós temos muitas coisas muito boas em relação à administração, em relação à indústria e a varejo, tá?
Muitas vezes nós não damos valor. Mas o que acontece, esse quadro, ele representa muito bem. Muitas vezes nós levamos um curto espaço de tempo de planejamento e um espaço de tempo muito grande para agir. Nós invertemos o ciclo PDCA para eu vou agir, eu vou colocar a execução, depois eu faço o planejamento. Perceba, nós trocamos a visão. E aí que está um grande erro. Qual que é a principal nuance que eu vejo do povo japonês no ciclo PDCA? O Japão, e eu já falei isso em alguns vídeos para vocês, é uma terra que passa por constantes desastres naturais, tá? O ciclo PDCA, ele veio para o Japão após a Segunda Guerra Mundial. O Japão tinha sofrido com 2 bombas atômicas, tá? Então estava destruído. O Japão é um arquipélago, na verdade são formações de ilhas. Então você tem tudo para dar errado. Você tem um país que está quebrado por causa de uma guerra. Você tem um país que caiu 2 bombas atômicas. Você tem um país que sofre terremoto, tsunamis. Você tem um país que tem a presença de tufões. Você tem um país que naquele momento economicamente estava quebrado. Você tem a vinda do Deming, a construção de grandes empresas, e aí vale ressaltar, em 1950 estava esse cenário. Quando a gente vai para 1990, o Japão as empresas japonesas são as principais empresas na bolsa de valores americanas. São as empresas mais valorizadas. Então, olha a importância do ciclo PDCA, tá? Isso que eu quero que você entenda. Então, o Japão ele aprendeu que ele precisa se planejar muito bem, não só naquilo que vai dar certo, naquilo que pode dar certo, mas no que pode dar errado. Eu preciso me planejar caso ocorra desastres. Eu preciso me planejar caso ocorra um terremoto. Eu preciso realizar esses planejamentos porque na hora da execução, na hora que estiver acontecendo um problema, não tem o que eu fazer. Não tem o que eu realizar. Como eu vou fazer um planejamento em meio a um terremoto? Posterior a um terremoto. Então eu preciso me planejar de antemão. Eu preciso ter um planejamento anterior à execução. E por isso que se tornaram faixa pretas, samurais, no ciclo PDCA. Porque a principal nuance do ciclo PDCA é eu preciso planejar. P, planejar. Eu preciso planejar aquilo que eu preciso fazer. Vou dar um exemplo. De repente eu tenho na minha empresa um departamento, a gestão de estoque. Toda vez tem ruptura de estoque, está fora de nível. Quando não tem ruptura de estoque, tem estoque em excesso, tem estoque obsoleto, tem produto entrando em prazo de validade. Está uma bagunça, um caos. Eu preciso montar um planejamento de como eu posso melhorar isso. Com a implantação de novas tecnologias, com a visualização da cobertura de estoque, melhorando esse ponto de pedido, eu preciso montar uma lista desse planejamento. Aí eu vou para execução. Quando eu falo para execução, que é o D na verdade, de do, que vem do inglês, eu estou falando para ir para o vamos ver. O que eu vou fazer nessa etapa? Eu vou executar tudo aquilo que eu planejei. A implantação de um novo sistema, a visualização desses estoques, o nivelamento desses estoques, a ruptura desses estoques, a visualização de indicadores desses estoques. Coloquei em execução. E aí que está outro ponto-chave, tá? Durante a execução eu não posso ficar trocando esse plano. Eu planejei algo, eu tenho que seguir ele. No nosso cotidiano, o que acontece muitas vezes? Nós não damos tempo à execução daquele nosso planejamento e nós já queremos mudar. Já queremos mudar enquanto está acontecendo a execução. E aí eu acabo perdendo esse planejamento, eu acabo perdendo essa visualização. Por quê? Aquele senso de querer ser imediato. De querer ser para agora. De querer que acontece nesse momento. Então, durante a execução, eu vou mudando esse planejamento aqui
Durante a execução, deixa eu pegar uma nova folha aqui. Planejei. Vou para a execução. Eu não estou seguindo esse planejamento. Eu começo a mudar todo ele. Aí o que acontece muitas vezes? É que eu fico só no PID. PED. Eu planejo e faço, planejo e faço, planejo e faço. E aí acaba se perdendo. Pode perceber. Muitas vezes nós realizamos isso no nosso cotidiano, nas nossas empresas, na nossa indústria, no nosso varejo. Tô na execução, peraí, tá dando errado, não tá funcionando. Eu nem dei tempo para a ideia amadurecer. Eu nem dei tempo para a execução amadurecer. Eu já vou lá e troco. Por isso que eu falo que nossa cultura é muito imediatista, porque ela não dá tempo de eu fazer o quê? A checagem. E dentro da checagem, entre os indicadores. Será que eu estou olhando dentro dessa operação? Será que a hora que eu estou fazendo a execução, eu estou coletando dados? Porque eu começo a executar uma tarefa, eu começo a executar uma rotina, eu não estou coletando os dados daquela rotina, eu não estou coletando os dados daquilo que está acontecendo. Eu não estou criando indicadores daquilo que está acontecendo. Eu só estou executando. E aí, qual que é a grande pegada da coleta de dados, da visualização dessas informações? Se eu não tenho essas informações, se eu não tenho essa coleta de dados, como eu sei o que está dando certo e o que está dando errado? Como eu sei qual caminho eu vou seguir? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existiam 2 operadores para fazer a etapa de separação de produtos dentro de uma empresa. Um operador, quando você olhava para ele estava correndo de um lado para o outro. O segundo operador, ele tinha o seu tempo, ele não ficava correndo. Quando você olhava para aqueles 2 operadores, a primeira intuição que nós temos como ser humano é: o cara que está correndo é o que executa melhor o seu trabalho. O cara que está correndo é o que faz o seu trabalho de uma forma muito mais rápida. Só que quando nós fomos analisar os números, o cara que tinha uma morosidade, vamos falar assim, um pouquinho maior, é o que tinha mais assertividade na montagem de carga. É as cargas que tinham menos erros. É a carga que tinha muito mais assertividade e diminuía o retrabalho. O que eu quero dizer com isso? Quando eu não tenho uma análise dos dados, contra fatos, não há argumentos. Sem os dados, eu só sou uma pessoa com opinião. Quando eu estou executando, eu preciso ter a coleta desses dados, eu preciso fazer essas análises. Por isso que é tão importante eu ter os indicadores. Indicador não é uma coisa bonitinha para você ter gráfico. Indicador não é um gráfico de pizza só para eu achar bonito porque é colorido. Tem que ser elegante, tem que ser bonito, tá? Design é importante. Ele chama a atenção. Mas não é só isso. Eu preciso de fato ter indicadores para tomada de decisão. Indicadores que vão mostrar para mim o que eu preciso fazer, qual que eu preciso seguir, qual é o caminho. Quando eu falo do A, eu estou falando do quê? Do que eu chamo de Kaizen, de melhoria contínua. O A, para mim, é olhar para todo o processo aqui para trás e falar o seguinte: quais são os pontos negativos e positivos? Do que eu planejei, do que eu executei, eu não estou verificando a parte de checagem, eu não estou vendo os dados, indicadores. Então agora eu sei o que está dando certo e o que está dando errado. O ciclo PDCA, e por que ele é um ciclo, tá? Deixa eu pegar aqui. Por quê? Tá vendo esse gráfico aqui, essa imagem ilustra perfeitamente. Porque eu vou que nem um relógio, eu vou dar voltas, eu não vou parar. Terminou essa checagem, terminou o agir aqui, o implementar, eu vou de novo seguir para o planejamento. Então o que eu faço quando eu chego aqui no ACT? Eu vou olhar o que está dando certo e o que está dando errado.
O que está dando errado? Diminui a pressão do que está dando errado e corrige. O que está dando certo? Aumenta a pressão no que está dando certo. Quando eu for montar o planejamento de novo, por isso que ele entra nesse ciclo da melhoria contínua. Vou planejar, coloco mais pressão no que está dando certo, retiro o que está dando errado, executo novamente, checo novamente, avalio novamente e coloco tudo para funcionar. Isso vai criar um senso de melhoria contínua. Isso vai criar uma rotina de melhoria. Agora, o que não pode acontecer é o que eu falei para vocês. Mal planejei, fui para execução, não estou coletando dados, não estou vendo o que está acontecendo. Na hora de avaliar, avalio de qualquer maneira, não coloco pressão sobre aquilo, faço um planejamento todo errado. O imediatismo é o que mata a médio e longo prazo. Não só na questão das empresas, mas em todas as nuances. E aí eu preciso visualizar como eu estou enxergando os meus desafios, como eu estou enxergando os meus processos. O ciclo PDCA, e aí eu vou falar para vocês, tá? Por que muitas vezes ele não pega nas empresas, ele não funciona? É um conceito muito bonito, mas às vezes não funciona. Porque nós criamos processos, nós criamos a checagem do ciclo PDCA de uma forma muito técnica e muito morosa. É claro, o contexto é rei. Em alguns contextos eu preciso criar uma planilha gigantesca de ciclo PDCA. Mas o ciclo PDCA eu posso fazer com uma folha de papel. Uma folha de papel. Eu estou falando da criação de um ciclo PDCA após a Segunda Guerra Mundial. 50, 60, 70. Eu não tinha altas tecnologias e dava certo, e deu certo, porque em 1990 grandes empresas japonesas estavam na bolsa de valores e lideravam, então deu certo. Então eu não posso colocar desculpa que eu preciso criar um processo, um projeto tão complexo, porque no andar da carruagem isso não vai funcionar. Eu preciso ter também o Kaizen. O Kaizen fala para mim que eu preciso quebrar em ciclos menores, em rotinas menores. O que eu quero falar para você? Você precisa transformar aqui primeiro. Coloca o ciclo PDCA para funcionar aqui primeiro. Toda empresa funciona através do ser humano. Mesmo na era da tecnologia. Então, se você que está agindo na empresa não tem um ciclo PDCA aqui, como criatura, você vai querer colocar ali dentro da sua empresa, ali dentro dos processos. Primeira coisa, tem que ser tangível para você. O que eu quero que você faça agora é um ciclo PDCA tão simples, mas tão simples, que você vai começar a acostumar com o ciclo PDCA, que isso vai se tornar uma rotina para você fazer a implantação do ciclo PDCA em qualquer processo, em qualquer empresa, em qualquer segmento. Você vai fazer o seguinte, ó, e isso dá para qualquer pessoa executar. Você vai fazer um ciclo PDCA de uma rotina para iniciar o seu dia. Anderson, que coisa simples. É tão simples que eu duvido que você consiga executar por 30 dias. Porque a partir do momento que você executar por 30 dias, você está executando o ciclo PDCA e você aprendeu o que é ciclo PDCA. Fechou? Você vai fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, deixar o seu like. Porque se você não fez isso até agora, pelo amor de Deus, né? Então, inscreva-se no canal, deixa o like e participa lá do nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque no grupo do WhatsApp tem diversos materiais todo santo dia. É material para expandir isso daqui. Vamos lá, ó. Primeira coisa, melhorar a sua rotina matinal para ganhar mais tempo e começar o dia com mais disposição. Você vai aplicar o ciclo PDCA para isso. Depois você vai aplicar na tua operação, na tua gestão de estoque, na tua gestão de compra, no transporte. Mas você vai entender aqui primeiro como funciona o ciclo PDCA numa rotina muito simples. Qual que é o problema?
Você se sente sempre apressado pela manhã e acaba saindo de casa atrasado ou esquecendo coisas importantes. Então acordei, muitas vezes eu acordo atrasado, acordo sem disposição, acordo em cima da hora. Como eu aplico o ciclo PDCA em um momento tão simples como esse? Qual é o objetivo? Ter uma manhã mais tranquila e organizada, com tempo para todas as atividades essenciais, saindo de casa no horário certo. Até porque, tá? Se você tem uma rotina de sono e de manhã muito melhor, o seu dia de trabalho vai ser muito melhor, tá? Plano de ação. P. Acordar 15 minutos mais cedo. Deixar as roupas e mochila pronta na noite anterior. Organizar o café da manhã rapidamente. Talvez já preparar algo no dia anterior. Definir um horário fixo para sair de casa. Então, tá vendo? O ciclo PDCA não precisa ser algo tão exorbitante. São coisas simples. Então, eu preciso acordar mais cedo. Eu preciso preparar meu café da manhã. Eu posso deixar minha roupa pronta, minha mochila pronta, assim eu não vou perder tanto tempo. E eu vou definir um horário fixo que eu vou sair de casa. Eu vou definir que 6h45 eu estou saindo de casa. Eu vou definir que 7h15 em ponto eu estou saindo de casa. Fiz o planejamento? Pode ser numa folhinha de papel ou até no exercício mental, não tem problema. Eu sei que muitas pessoas têm esse problema de não conseguir fazer o hábito de planejar no papel. Comece a exercitar aqui. Depois você vai ver que vai se tornar natural você passar isso para o papel ou passar isso para o computador. Primeira coisa que nós temos que quebrar é esse paradigma de achar que nós não conseguimos fazer o PDCA, tá? Executar. Coloque em prática o plano por uma semana. Acorde 15 minutos mais cedo, arrume tudo à noite e siga a rotina do café da manhã. O que eu quero fazer aqui, tá? E o que eu quero falar para você. Por que executa em uma semana? Porque muitas vezes você faz a execução de um plano, de um ciclo PDCA, no dia seguinte você já quer mudar. No dia seguinte você já quer pegar o plano e mudar inteiro. Na empresa também. Eu fiz um planejamento, no outro dia eu já quero mudar todo o planejamento. Tem um planejamento de venda na empresa, dali uma semana ou 2, 3 dias já muda todo o planejamento. Isso é um erro. Isso é um erro grave na operação. E se você não consegue fazer isso no seu dia, numa tarefa tão simples, quiçá em uma tarefa, em uma operação de uma empresa. Então, primeira coisa, vamos executar. Essa não é a etapa de planejamento. Dá toda a atenção que você precisa dar na etapa de planejamento. Agora, na etapa de execução, é etapa de execução. É etapa de arregaçar a manga e fazer acontecer. Estou te passando um simples. Comece a imaginar isso numa operação. Quando eu falo na verificação, no check, após uma semana eu vou avaliar. Você se sentiu menos apressado? Saiu no horário? Foi possível seguir o plano sem problema? Identificar o que funcionou e o que ainda pode melhorar. Talvez acordar 10 minutos mais cedo, que já é o suficiente. Será que eu preciso acertar? Então, beleza. Fiz o plano. Na semana seguinte, executei. Depois eu vou fazer uma checagem. Eu consegui sair nos horários certos todos os dias? Quando eu não consegui sair no horário certo, o que deu errado? O que não funcionou? O que funcionou? O que deu certo? Enquanto eu vou executando, eu vou fazendo essa verificação dos dados. Eu vou fazendo, na verdade, não a verificação, a coleta desses dados. Porque depois eu tenho que fazer a análise. Quando eu falo de uma operação, a mesma coisa. A mesma coisa. Executei, eu estou coletando as informações. Depois eu vou fazer o check. Depois eu vou fazer a verificação, a checagem. Depois eu vou para o act, que é o agir. Faça ajuste do que não funcionou, o que talvez precise mudar a ordem das atividades ou ajustar o horário. Se funcionou bem, adote a nova rotina e, se necessário, ajuste conforme o seu progresso ao longo do tempo. Então, planejei, executei, verifiquei. Quando eu vou verificar, o que deu certo e o que deu errado? O que eu preciso potencializar, colocar mais força e pressão no que deu certo, no que deu errado eu preciso corrigir. Corrigir o que deu errado e potencializei, identifiquei aquilo que deu certo, vou planejar novamente
Esse novo planejamento eu vou considerar agora essas duas nuances do que deu certo e errado. Planejei, peraí, mesmo acordando 15 minutos antes, não está dando tempo de fazer a execução dessa tarefa. Então eu vou acordar 20, 25 minutos antes. Lá no planejamento eu vou fazer isso. E aí eu sigo esse ciclo. É claro que isso que eu estou passando para você que é simples, você precisa executar. Porque isso vai criar uma rotina e um senso. Eu estou falando de algo que eu coloco em prática. Porque quando eu for expandir isso para assuntos maiores, como a gestão logística, a gestão de compras e a gestão de estoque, aquilo já está acostumado aqui. E isso que é o ciclo PDCA. Por isso ele se dá tão bem aqui no Japão. Porque ele se torna uma rotina, ele se torna algo cultural. Eu preciso planejar, ter tempo de planejar. Quando eu estou executando, eu não posso ficar voltando e trocando esse planejamento. Eu preciso identificar tudo que está dando certo e que está dando errado. Fiz as identificações, muitas vezes através de indicadores de KPIs. Vou fazer a parte onde eu vou avaliar o que está dando certo e o que está dando errado. Potencializei, volto a planejar. Isso tudo é o ciclo PDCA. Agora, eu não posso ter o senso de imediatista. Eu preciso dar um tempo de amadurecimento para isso. Nem se for 2, 3, 4 dias. Mas eu preciso seguir esse ciclo. Eu não posso cortar esse ciclo no meio. Eu não posso, de jeito algum, cortar esse ciclo no meio. Cheguei na parte do planejamento, eu já pulo para a parte do check. Ou cheguei na parte de execução, eu já volto para a parte de planejamento. Eu não posso fazer isso dentro do ciclo PDCA. Eu tenho que seguir ele como um reloginho. Planejamento, execução, checagem, agir. Planejamento, execução, checagem, agir. Planejamento, execução, checagem, agir. PDCA. PDCA. Eu passei para você um PDCA de um café da manhã. Eu passei para você e você vai executar, você vai começar a colocar em prática um PDCA muito simples. Para você verificar como o PDCA ele é importante em todas as etapas e rotinas. Eu quero melhorar o planejamento financeiro da minha empresa. Eu quero melhorar a gestão de compras da minha empresa. O que eu preciso planejar para isso acontecer? Eu tenho que planejar que eu tenho que melhorar a estrutura, melhorar o sistema. Eu tenho que melhorar ali a comunicação entre os setores, o planejamento entre esses setores. Tá, planejei o que precisa fazer, vou para a execução. Fiz uma reunião com todos os setores, comecei a coletar as informações, temos a implantação de um sistema, vou para a checagem. O que está dando certo? O que está dando errado? Essas reuniões estão sendo produtivas? Os assuntos debatidos estão sendo produtivos? Eu tenho as informações para trabalhar em compras? Eu tenho as informações de consumo, de demanda, de valores? Não tenho, tenho. Vou pro agir. Peraí, o que está dando certo, o que está dando errado? Depois da coleta das informações. O que está dando certo, vou potencializar. O que está dando errado, tira, joga fora. Planejo novamente e vou. Essa é a lapada que o ciclo PDCA tem que dar. É isso que tem que acontecer no dia a dia do ciclo PDCA. Porque aí eu vou girar essa rotina em qualquer departamento, em qualquer setor, em qualquer situação. Isso cria o senso de melhoria contínua. Porque quando eu vou fazendo o ciclo PDCA, vou tirando o que é ruim, potencializando o que é bom e começo a criar o senso de rotina, eu criei o chamado melhoria contínua. Eu criei uma rotina de melhoria sobre aquilo lá. E de novo, o ciclo PDCA eu posso utilizar na minha carreira, eu posso utilizar na faculdade, eu posso utilizar no departamento, eu posso utilizar na operação, eu posso utilizar na empresa e sempre vai ter sucesso. Nós estamos falando de um ciclo que teve sua visualização em um país com todas essas dificuldades que eu falei para você no vídeo e que se tornou uma referência mundial no ramo da tecnologia, no ramo da administração de empresas. Fechou, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Agradeço por essa aula a cada um de vocês que assistiu até aqui. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo, é muito importante, tá? PDCA.
Compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas utilizando, quanto mais pessoas tendo esse conhecimento, muito melhor é. Compartilhe o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, participe do nosso grupo de WhatsApp e eu vejo cada um de vocês no nosso próximo vídeo.